Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fica de pé um minutinho, André. Canta conosco, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 porque o Senhor é santo, santo. Erga seus braços assim, canta, vai. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, mas o Senhor virá, Ele não tardará. Deus seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vá sentando. Eu quero começar a partir da primeira leitura de Paulo aos Coríntios, dizendo a você de uma espiritualidade que está incutida nessa primeira leitura, que nós poderíamos chamá-la da espiritualidade como se. Eu preciso viver como se o Senhor fosse voltar hoje. A espiritualidade do como se o Senhor fosse voltar nessa madrugada. Então, cada dia eu preciso me alimentar desta espiritualidade do como se. Aí eu não preciso ficar preocupado, com medo, desesperado, assustado, porque Paulo, nesta leitura que nós acabamos de ouvir, parece pensar o seguinte: qualquer que seja o tempo que falta para o regresso glorioso do Senhor, mas o Senhor virá, cantamos agora, Ele não tardará. O mundo futuro já está presente no meio de nós. Graças a quem? Ao ressuscitado. O Padre Ricardo acabou de proclamar aqui do ambão: o Senhor esteja convosco. A igreja respondeu: Ele está aqui.
O ressuscitado está no meio de nós. E essa graça se deu pela sua morte e ressurreição. Nesse acontecimento, Deus inaugurou em nós e no meio de nós a novidade do seu reino. Só que eu preciso viver como se, de repente, a Rússia lançou um míssil, e esse míssil viajou longas distâncias. Um míssil poderosíssimo. Ele caiu às 9:02 aqui no santuário. Pá! Não escapou um. O André foi o primeiro a explodir, voou os pedacinhos. Padre Ricardo não ficou nada. Eu, que estou na frente, peguei a bomba pior. Morremos todos, sem exceção. Não sobrou um para contar a história. Os músicos foram com bateria, com os instrumentos, tudo embora. Para onde você iria pós-morte? Para onde vocês iriam? Para onde o Padre Ricardo iria pós-morte? Eu estou dando o horário. A bomba explodiu às 21:02. Agora já passou, mas ela caiu 21:02. Morremos nesse horário. Para onde você iria? Os ministros, para onde que vocês iriam instantaneamente pós-morte? Para a fé católica há 3 possibilidades, né? Céu. Segundo lugar, inferno. E o intermediário. Só que a bomba caiu agora, 9:02. Nós morremos dentro da Eucaristia, da missa. Para onde você iria? Essas três realidades. Você já pensou? Quem acha que iria para o inferno, levanta a mão. Ninguém é besta, né? Ninguém ousa. Quem acha que ia dar um passeiozinho no purgatório para purificar algumas situações, levanta a mão. Olha, já tem um pessoal que ia curtir o purgatório aqui. E quem acha que dentro do santuário queria para o céu, levanta a mão. Olha, nós temos bastante cidadãos. Glória a Deus. Filhos, se a bomba caísse às 9:02, a igreja reunida em Cachoeira Paulista, no Santuário do Pai das Misericórdias, não poderia, em hipótese alguma, titubear que todos nós que estamos aqui, iríamos diretamente para o céu. Padre, mas eu estou em pecado mortal. Eu estou falando que a bomba caiu às 9:02. Nós já tínhamos passado pelo ato. Nós fizemos aqui no ato penitencial. Pedimos. Não é o que aquele ladrão do lado de Jesus fala para ele? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no... Quando o padre concluiu o ato penitencial, eu disse: Deus, todo tenha e conduza-nos para a vida. Então, para onde que nós iríamos? Para o céu. Acabou a missa. Você saiu por uma dessas portas do santuário. Eu já não me comprometo com você.
Eu disse que a bomba teria caído aqui dentro, na hora da missa. Acabou a missa, eu não me comprometo com nenhum de vocês. Eu não sei o que você faria daquela porta para fora. Você já xingaria alguém, aí é por purgatório. Aí é que ficar um pouquinho ali, né? Cochindo. Mas nós precisamos viver como se caísse agora, nós iríamos. Eu queria morrer na hora da missa, mas não sei se eu vou ter esse privilégio. Mas eu acho que posso causar um grande susto nas pessoas. Talvez Deus poupa as pessoas. Mas olha que interessante, se acontecesse, eu desmaiasse aqui e morresse. Meu Deus, que privilégio. Que privilégio que eu teria. Repito, talvez vocês sairiam correndo, ficariam desesperados. Pai, morreu. Mas eu estaria feliz. Agora, depois da missa, já não me comprometo nem comigo. Que até eu corro o risco de me perder pós-missa. A nossa espiritualidade é do como se. E aí depois nós vamos escolher o que é melhor. É melhor ficar solteiro. É melhor casar. Se eu estou vivendo como se, eu vou fazer qualquer uma das opções por amor a Ele. Se eu me casar, é por amor a Jesus. Se eu ficar religioso, se eu opto pelo celibato, por uma virgindade consagrada, é por amor a Jesus. Eu estou escolhendo, melhor dizendo, essa parte, porque para mim é melhor. Tem uma santa na Igreja Católica chamada Santa Miriam de Jesus Crucificado. E ela teve muitas revelações, aparições de Jesus para ela. E num dos êxtases de Miriam, nosso Senhor disse para Miriam: volta do êxtase, procura a madre superiora do mosteiro, do Carmelo, e manda a madre mandar embora a noviça, e falou o nome dela, fulana de tal. Porque se essa noviça, ela não for embora do mosteiro, ela corre o risco de morrer dentro do mosteiro e ir para o inferno. Olha que loucura. Mas padre, o mosteiro, o lugar onde as irmãs ficam 24 horas ali rezando. Nosso Senhor disse para Miriam que dissesse à madre para mandar ela cair fora. Por quê? Porque o mosteiro poderia ser causa de perdição. Traduzindo, se eu escolho o melhor, o meu casamento pode ser instrumento de salvação. Mas, se eu não escolho o melhor, o meu casamento pode ser o meu destino para o inferno. A forma que eu vivo meu relacionamento com meu marido, com a minha esposa. Como que nós, no dia a dia, eu quando faço casamento, eu sempre gosto de dizer para o casal: filhos, lutem os dois juntos, para que a casa de vocês seja um mini paraíso. Porque a gente pode transformar aquele ambiente num inferno. O marido não suporta a esposa não suporta, a voz já me irrita. Imagina. Eu atendi uma mulher quando morei em Aracaju, Padre Ricardo, que o marido, ela tinha que mandar um WhatsApp para ele dentro de casa, pedindo licença para falar com ele, agendar o diálogo entre ele e ela. Ela foi vivendo uma pressão tão grande que eu conheci ela fugida em Aracaju, que saiu da cidade dela, ó. E ser pior de tudo, eu concordei com a fuga dela. Porque viver debaixo desses escombros, isso não é casamento não, isso não é vontade de Deus não. E ela disse: padre, ele não era assim durante o namoro, ele era uma pessoa extraordinária. Mas foi só casar comigo, ele começou,
os pais dela amavam ele. Ela dizia para mim, ele está irreconhecível. Imagina se fosse você ter que mandar um WhatsApp pedindo licença para se dirigir ao marido. Deve ser a coisa mais terrível do planeta Terra. Esse casamento não vai ajudar essa menina não ia ajudar ela a entrar no céu, no como se. Não por culpa dela, mas infelizmente ela achou que estava escolhendo o melhor. Porém, na vida real, ela escolheu o pior. Uma vez atendi uma atriz da Globo aqui na Canção Nova, famosíssima. E ela dizia, padre, eu contraceno com meu marido, na vida real. Na novela, os dois contracenavam, um apaixonadíssimo pelo outro. Na vida real, em pé de guerra. Os dois vivendo uma guerra. Foi quando ela viu a Canção Nova e eu não assisto televisão, nem sabia que ela era atriz. Na hora que ela falou, eu falei, você é atriz? Acho que ela ficou até sem graça, que eu não conhecia. E quando ela saiu da loja, do confessionário, aí eu vi que ela era famosa. Para onde ela passava, todo mundo queria tirar foto com ela. Mas eu nem, se eu falasse o nome aqui, ela, pá, é. Mas na vida real, veio procurar aqui na Canção Nova um socorro, um auxílio, uma ajuda para tentar. Não, eu preciso viver como se, mas no como se, escolhendo sempre o melhor. O que adianta eu escolher pelo sacerdócio para não só eu ir para o inferno, mas levar uma assembleia para o inferno comigo? Já imaginou? Não. E aí no Evangelho, para encerrando, diante das bem-aventuranças que nós acabamos de ouvir, hoje proclamada por Lucas, nós temos as bem-aventuranças proclamadas por Mateus. Mateus são 8 bem-aventuranças, Lucas são 4 bem-aventuranças, mas alguns ais. Nós poderíamos pegar essas bem-aventuranças todas e reduzi-la a uma só. Qual, padre? Bem-aventurados os que acolhem a palavra de Deus na pregação de Jesus. Aquilo que Jesus estava pregando para a comunidade. E procura adequar sua vida a essa palavra. Esse é o bem-aventurado. E aí Jesus vai dizer para nós que o discípulo de Jesus é pobre, é manso, é misericordioso, é promotor da paz, é puro de coração. Esse é o discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem não acolhe, padre? Quem não acolhe a novidade do Evangelho, merece todas as ameaças do Evangelho de hoje. E entre elas, tristeza e infelicidade. Aí eu termino perguntando, o que você escolhe? Ser um bem-aventurado ou receber da boca de nosso Senhor, ai de vós, ai de vós, e olha os ais, mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome, porque não acolheram a novidade do Evangelho. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que eles tratavam os falsos profetas. Nosso Senhor está
nos convidando a entrar nessa espiritualidade do como se. Aí eu vou viver bem. Caiu a bomba, estou deitado numa boa. A minha cama explodiu, eu fui junto com o colchão, mas numa boa. Porque eu aceitei entrar na dinâmica do não ouvir só a palavra de Deus, mas colocar em prática o ensinamento de Jesus. Vou viver bem. Padre Zezinho cantava uma igreja. Tempos passados mais antigos vão recordar. Quando Jesus passar, eu quero estar onde? No meu lugar. Se é no fogão, fazendo aquela deliciosa comida, eu vivo como se. Se ele passasse naquela hora, eu continuaria fazendo minha comidinha e pronto. Ah, não, eu entraria em desespero. Só entra em desespero quem vive não como se. Aí você entra em desespero, em pânico. Mas se eu vivo sempre optando pelo que é o melhor, aí é diferente. Imagina, tudo indo maravilhosamente bem. Eu dei uma bobeira na reta final, perdi toda a graça. Repito, terminou a missa, eu dei uma bobeira tão grande, perdi toda a graça. Morri fora da missa, no infarto fulminante. Só que eu morri nessa condição de desgraça. Perdi a graça. Eu quero viver como se, dentro da missa e fora da missa, se Jesus passasse e eu estivesse pegando uma piscina maravilhosa, com esse sol de rachar o coco que foi hoje. Olha que delícia. Porque ali na piscina eu me alimento com essa promoção da paz, eu me alimento com a pureza, eu me alimento com essa espiritualidade da misericórdia. Pronto. Vocês viram aquilo? Eu vi hoje, o Padre Francisco nos mostrou lá em casa. Os caras jogando sinuca lá no Nordeste, um campeonato de sinuca. Deu uma briga, 2 caras armaram. Um avisou que eles estavam indo na tal direção. De repente os 2 caras mataram 6. Depois os 2 também foram mortos. 8 no final das contas. Eu poderia estar jogando a sinuca e se ele passasse e eu estivesse vivendo a espiritualidade do como se, tranquilo, estava brincando. Mas por causa de um jogo, 6 pessoas foram mortas. Acordemos. Amém? Vamos ficar de pé. Se eu orar, André, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Não resistirão ao poder de meu Deus. Vamos rezar um minutinho. A gente não tem todo o tempo do mundo com essa mudança. Mas eu sei que muitos de vocês vêm aqui com esse desejo de apresentar a Deus. Eu quero fazer uma perguntinha. Com sinceridade, quem está aqui dentro, rezando por alguma situação, além das suas, por alguma outra situação, levanta o braço para o Padre ver você. Olha aí, ó. Quase 100%. Até o Padre Ricardo, eu. Situações que está deixando a gente meio preocupado, ansioso, assustado, medroso. Meu Deus, o que vai ser disso? Como é que vai ser o fim de tudo isso? Aonde que a gente vai chegar com essa situação? Meu Deus, meu Deus. Filhos, olha para o Padre. Se eu orar, se você orar, essas realidades, elas não resistirão ao poder do nosso Deus. Elas não resistirão. Você precisa orar. Você precisa confiar. Você precisa acreditar. Eu vivo o meu como se, mas nessa intercessão, nessa batalha espiritual frequente. Parece que nem tem um dia que a gente não tem sossego total.
porque é tanta coisa, se não é nossa, é dos outros. É uma notícia, é um WhatsApp que chegou, é uma pastilha com a vizinha, com o vizinho, aí você já acaba assumindo a dor do outro. Mas se eu orar, se eu clamar, essa muralha, ela não vai resistir, não vai. Levanta seus braços e declara isso, vai. Há uma promessa que quer se cumprir. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz. Pedi, receberei. Há uma promessa que quer se cumprir. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz. Pedi, receberei. nenhum mal irá existir. Os mares irão se abrir. Os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus declarar. Quando a boca de Deus. Milagres aonde? Milagres. Pega seus braços o mais alto que você puder e declara, vai, na fé, na confiança. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Sobre essa situação, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Qual é a muralha concreta que você vai declarar de novo? Concreta. Padre, é uma situação de um empréstimo com a agiota. Eu não sei mais o que fazer. Não sei. Estou para ficar doido da cabeça, porque eu não tenho mais aonde tirar para resolver isso. Padre, é o inventário que causou a maior guerra familiar. Parece que os meus irmãos vão se matar um ao outro pela herança. Padre, é um diagnóstico tão terrível. Para a ciência já não tem mais o que fazer. Padre, estou dando exemplos. O que você quer declarar, filho? O que você declarar, filho? Lá em casa, uma pessoa é alcançada pela uma palavra de proclamação da boca do Padre Ricardo. Lá em casa, o Samuel, a mãe do Samuel foi alcançada por uma palavra proclamada. Ela orava. Se Jesus tem misericórdia de uma pagã, a mulher cananeia, imagina se Ele não vai ter misericórdia de você que é cristão, que o aceita como Senhor, como Salvador. Fecha seus olhos agora. Pensa na muralha, no tamanho da muralha, no tamanho da situação. Parece, Padre, que a minha cabeça ela vai crescendo. A dor ela é tão grande que parece que a minha cabeça ela vai inchando de tanta dor. Apresenta isso a Deus, filho. Apresenta a Deus. Se você orar, se você clamar, isso vai desaparecer. Isso vai desaparecer. Interessante, quando eu falava isso, uma mãe trouxe o desespero de estar gerando uma criança com hidrocefalia. Na hora que eu falei, você pensou no seu bebê que teria a cabeça nessa condição de crescimento. Mas o Senhor está salvando o seu bebê no ventre. Olha que bonito. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Vai. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não
Levanta a sua mão direita e diga comigo: em nome de Jesus, eu ordeno a essas muralhas que eu apresentei agora diante do Todo-Poderoso, que essas realidades elas retrocedam em nome de Jesus, que elas retrocedam até desaparecer. Em nome de Jesus. Senhor, eu peço, dentro desta Eucaristia, que o Senhor dê visibilidade ao selo do Teu Espírito Santo que está sobre mim, para que o inferno saiba que sobre mim há uma promessa de vida, de felicidade, de saúde. Há uma promessa de prosperidade. Senhor, que esse selo, ele nesse momento receba da tua parte um brilho tal que qualquer força contrária saia em retirada. Em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus. Pelo poder do teu nome, Jesus. Pelo poder da tua salvação, da tua vitória, da tua ressurreição sobre a minha vida. Que assim seja, que assim seja. Se eu orar, cante. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. quero declarar uma palavra de ciência sobre a vida de um homem. A sua família tem compaixão de você, mas já não sabe mais o que fazer pelo tamanho do seu sofrimento. Você tem que viver o tempo todo de lado, deitado de lado. Você não pode de forma nenhuma deitar com as costas. Por quê, padre? Você começou um câncer na sua próstata e esse câncer se tornou uma ferida imensa nessa região do seu corpo. Só um milagre para te salvar. Repito, você fica de banda porque não consegue mais deitar de tanto incômodo quando você tenta deitar de costas no colchão. Mas o Senhor está te visitando, filho. A misericórdia do Senhor está te abraçando milagrosamente. Obrigado, Jesus. Estenda suas mãos aqui para o altar de Deus. Coloca o nome do seu papai, o nome da sua mamãe aqui, ó. O nome dos seus irmãos, o nome dos seus filhos, papai e mamãe, dos seus sobrinhos, tios, os primos. Coloca aqui no altar o nome da sua vovó, do seu vovô. Coloca o nome dos seus netos, cunhado, cunhada, genro, nora, sogro, sogra. Deposita aqui, ó. Quero colocar o seu nome que está nesse livro aqui. Está escrito a sua vida, a sua história. Eu coloco aqui no altar do sacrifício. Você que pode, deixa o ofertório abençoar a canção nova. Desde já, obrigado por tudo que você faz por essa obra. Sem você, ela já teria fechado as portas.
mas o Senhor tem sido bondoso para com ela por sua causa. Deus lhes pague, viu?